boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. E em tempos de crise, principalmente relacionada aí à energia elétrica, né? Que tal tomar aquele banho, continuar, né? Tomando aquele banho quentinho, mas a gás. Pois é, nosso arquiteto Giovanni Carriello hoje trouxe também um convidado, o senhor Ari Sanches, que é empresário desse ramo e vai explicar um pouco pra gente como funciona a gente fazer uma instalação a gás na nossa casa. Que bom tê-los aqui. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Giovanni, né? Isso tudo tem que fazer parte de um projeto também. Sim. A gente sempre fala isso. Projeto é sempre muito importante. A gente precisa se acostumar com a ideia de planejar. Né? Sim. É muito interessante, é uma coisa que eu tenho sempre comentado. O americano, ele leva 1 ano projetando para fazer uma obra em 3 meses. O brasileiro quer fazer o projeto em 3 meses e vai levar quase 2 anos realizando. Sim. Então, a gente tem que começar a entender que tem que projetar e planejar. Né? E pessoas com profissionais como o Ari, né, com a empresa que ele tem, que podem realmente orientar, né, e desenvolver, executar esse projeto e desenvolver junto com a gente, que também nos orienta sempre, é fundamental numa obra. Sim. Principalmente se falando de gás. Verdade. Aquecimento, gás, né, Ari? É muito bom, mas tem que ser muito bem feito, né? Não é? Perfeitamente. Exatamente. Esse cuidado, como o Giovanni já colocou, muitas das vezes não é visto no início do projeto. Isso aí tem uma série de técnicas e normas a ser seguida. Não é simplesmente você chegar e pendurar um aparelho na parede. Sim, principalmente as normas, né? Essa questão aí tem que ser visto por quem está projetando. Porque aí vai de um estudo de consumo, né? Uma coisa que a gente tem usado muito hoje é, quer dizer, tentar botar próximo, né, do ponto de consumo o aquecedor, o equipamento. Por quê? Porque você perde muita água. Se você bota ele longe, né, Ari? Exatamente. Você perde muita água. Você tem que esperar aquele equipamento aquecer a água e tem muita água fria na tubulação. Perfeito. Então, está voltando a uma coisinha meio mais antiga, né? Tentando trazer o aquecedor perto da ponto de consumo, entendeu? Que é um ponto super importante hoje em relação à água. Os mais antigos, né? Você tinha que ligar aí esse aquecimento, acender e deixar pelo menos uns 40 minutos, 1 hora. O problema que o pessoal tinha por hábito de fazer, que não era muito correto, por questão de comodidade, era acender o piloto do aquecedor, que ele não apresentava nenhum tipo de segurança, que se aquele piloto apagasse aonde acontecia o problema, muitas das vezes, que ele apagava, mas o gás ficava saindo, entendeu? Porque ele não tinha dispositivo nenhum para cortar essa alimentação do gás do aquecedor. Existem ainda muitas residências que ainda têm esse tipo de aparelho antigo? Existe. Em Friburgo tem ainda um hábito, né, de manter esses aquecedores em funcionamento. Eu, por exemplo, na minha empresa, nós não fazemos manutenção nesses aquecedores mais, já há alguns anos. Por quê? Primeiro que você não tem mais as peças originais desses aparelhos de mais de 15, 20 anos de uso. Sim. Segundo, que você não dá uma confiabilidade devido aos dispositivos desse aquecedor que não existe para a segurança. E a gente está falando de segurança, inclusive 2 jovens, né, foram encontrados recentemente em Teresópolis, numa situação aí parecida, né, com esse aquecedor já antigo. E eles geralmente ficavam dentro do banheiro, né, que é uma situação que hoje em dia não pode ser feita. Determinantemente proibido. É uma norma. Existem algumas regrinhas a ser seguidas. Existem uns aquecedores especiais para que se coloque, mas são uns aquecedores caros em relação a, de repente, você transferir essa instalação hidráulica e o gás para uma área livre, né, que não tenha fechada, entendeu? Sim. Agora, como fazer isso, Giovanni? Por exemplo, em prédios antigos. Os novos ainda pensam em um encanamento, né? A coisa já vem mais ou menos pronta. Se falando em gás, em prédios antigos em Friburgo, em todas as cidades aí ao nosso redor, pelo menos, nós temos um problema sério que é o bujão de gás dentro do apartamento. Que é uma coisa que realmente é muito complicada, né?
Falando de aquecedor, como ele disse, existem equipamentos que são mais próprios porque tem mais sistemas de segurança, né? Falando em gás, até de botijão, tem gente que ainda usa aquela mangueira de plástico ainda. E é outra coisa, quer dizer, o gás, só se toma cuidado o gás quando ele falta. Sim. Né? Porque ele faltou, não tem como você cozinhar nem tomar banho quente, né? Ou quando dá um problema. E fora isso, ninguém se importa com gás. As mangueiras têm tempo, têm validade, né? Que tem que ser visto. Os reguladores têm validade, quer dizer, a manutenção é essencial, não tem jeito de dizer, ah, não, quando der um problema eu conserto. Pode sim gerar morte, né? Sim. Houve um caso clássico, que desde a faculdade se fala isso, num motel no centro, na Barra da Tijuca, né? Um casal morreu e se detectou que era problema de gás, mas não tinha nenhum equipamento. Sim. Ou seja, uma tubulação que passava na parede, ela estourou e o gás passou pelo embolso e foi jogando. Como eles ficaram muito tempo ali dentro, eles morreram. Eles usaram desmaiaram, infravermelho para poder identificar. Aí, colocaram uma tinta, né? Uma película, né? E conseguiram detectar que ele saía pela parede. Nossa. Né? Aí, algumas providências, foi onde começa essa questão. Né? Cada fato desse se atenta mais para a segurança. Né? Então, não é só o aquecedor, não é só o botijão, mas também a tubulação. A instalação propriamente dita. Por isso que nos prédios antigos, né, essa foi minha pergunta, é mais difícil de você... É mais difícil e é mais difícil convencer ao condomínio de que tudo tem que ser revisado, tudo tem que ser refeito, né? Na maioria das vezes. Mas no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. Eu queria saber das novidades aí no mercado, né? A gente falou aí das dificuldades, mas vamos falar das facilidades agora? Certeza. O pessoal se empenhar em fazer isso em casa? Vamos lá. Com certeza. Então daqui a pouquinho tem uma cozinha muito saborosa e a gente volta a conversar sobre o assunto.